Estava vendo aqui algumas coisas sobre desenho e notei que venho falhando miseravelmente em algum básico, né? Mas essencial para um desenho bem feito, que é a proporção. Então decidi nesse vídeo trazer algo primordial que irá facilitar uma etapa importante na criação de desenhos, que é te mostrar as proporções da figura humana e como desenhá-las corretamente. Mas além disso também irei mostrar como aplicar o personagem a um cenário, mostrando também alguns macetes que facilitarão em criar cenas e perspectiva proporcionais, com um, dois, vários personagens. Então, primeiro vamos aprender as proporções, utilizando de um diagrama, que nos ajudará a projetar o desenho seguindo uma estrutura. E por último, aplicar tudo isso em um cenário, pensando em perspectiva. Bora entender esse negócio então. Vamos começar então a esboçar aqui as nossas linhas guias, né, para definir as proporções ideais de uma figura humana, né? No caso, vamos fazer primeiro da masculina e depois uma feminina. Tem algumas poucas diferenças nelas. Então vamos começar, vou fazer aqui definir a altura aqui da nossa figura, né? Vamos fazer um retângulo aqui de pé, encontrar o meio aqui dele, né? E depois dividir aqui as principais regiões, para encontrarmos onde cada parte do corpo estará localizada, né? Isso lá pra frente vai ficar mais fácil porque a gente vai pegando o jeito e fica um pouco mais intuitivo, né? Não precisa criar todo esse esquema aqui desde do zero sempre. Então aqui, através desse X, eu já consegui encontrar aqui o ponto onde seria o centro, né, dessa figura. Então, o centro na horizontal e o centro também na vertical. Então, eu sei que aqui é o meio de toda essa figura, né? Aqui é igual aqui embaixo. Agora vamos à próxima. Vamos fazer a mesma coisa com o de cima e o de baixo. Fazer aqui um X, encontramos o outro ponto. Mais um X, outro ponto. E agora já temos aqui os principais, né? Aqui já é o suficiente na parte de baixo, essa divisão. Agora vamos encontrar aqui outras mais importantes aqui em cima. Já temos uma aqui. E vamos fazer mais uma vez o mesmo esquema do X. Um aqui e outro em cima. Então encontramos aqui e aqui. Então temos esse ponto e esse. E mais aquele ali. Vamos apenas replicar aqui do lado para você visualizar um pouco melhor, né? Então vamos dizer que já vou puxar aqui essa linha. Essas linhas principais, né? E aqui. E essa de cima. Logo tudo vai fazer sentido aqui esse esquema. Então temos aqui as proporções divididas. Vamos agora encontrar um pouco melhor. Opa, faltou uma aqui. Aí. Quanto à largura, né? Vamos primeiro. A largura em cima seria equivalente a 2 dessa proporção mais 1/3 aqui, né? Então vamos dividir aqui até aqui, né? 1, 2 e esse 1/3 aqui dessa região. A gente encontra o tamanho da largura, né? Do corpo masculino, pelo menos. Então, aproximadamente aqui eu tenho essa região de 2 cabeças e mais um pouquinho de cada lado, né? Quase 1/3 ali. Então eu sei que a largura da figura masculina é isso aqui. Então já temos a nossa base aqui de toda a estrutura. Agora vamos só preencher, encontrando cada região, cada ponto, né, específico para desenhar essa figura. Você entendendo isso aqui, depois tudo fica bem mais fácil. Até mesmo de aplicar em desenhos mais complexos, né? Pensando em perspectiva, até mesmo desenhos mais anatômicos e coisas do tipo. Mas aqui a ideia é entender as proporções. Isso dá um toque muito especial nos desenhos. Então, primeiro é a cabeça. Eu vou desenhar aqui uma cabeça normal aqui, sem se preocupar em detalhes, né? Não se preocupe aqui com nada aqui. A ideia é só pegarmos as proporções. Tá grande demais essa cabeça aqui, né? Na verdade ela acaba aqui. Tá.
Eu sei que o corpo dele vai tomar essa dimensão aqui, né? Vamos só ver como cabe tudo aqui dentro. Então, as linhas principais serão essa. Essa aqui é a principal disparada, né? E depois essa daqui. Você já vai entender o porquê. Sendo que essa primeira região é a da cabeça. Logo em seguida a gente pode aqui... Vamos imaginar aqui que essa região é dividida em terços também, né? Dividir essa região em 3 partes iguais. Então, vamos pegar esse 1/3. A gente descobre a altura do ombro, né? Ou, se você preferir também aqui dizer a linha da clavícula, né? É onde fica aquele ossinho. A gente sabe que vem até aqui. Eu já posso aqui esboçar aqui um tórax aqui, né, do personagem. Aqui você pode fazer quadrado, se você achar mais fácil. Pode fazer arredondado já para ter aquele formato do osso mesmo ali, né? Fazer até um pouco menor. Porque aqui dentro ainda vai vir o ombro, né? Esse é o limite da largura do corpo. Aqui fazer o mais simples possível para você pegar o tamanho, né? E essa linha aqui, nós fizemos ela para definir aqui a altura dos mamilos. Então vamos supor que eles sejam aqui. A distância entre um e outro é aproximadamente também o tamanho de uma cabeça. Então vai replicar esse tamanho aqui. É a distância entre um e outro, bem em cima dessa linha. A gente sabe que aqui o peitoral, né? Se a gente fosse desenhar já um pouco de anatomia. Pensando nisso, a coluna vem, se encerra aqui. Aqui é a região da pubis, onde acaba, né, o tronco, a região do tronco. E aqui, nesse ponto intermediário, será o umbigo. Vou fazer aqui bem assim, só para ficar bem explícito. Vamos fazer aqui uma forma que encerra aqui. Aqui, aproximadamente aqui no intervalo aqui dessa região. Um pouco acima aqui, 1/3 acima. Também, aquela mesma divisão. Essa divisão vai perseguir a gente em todos esses esquemas aqui de proporções, tanto no masculino quanto no feminino. Você vai ver que a maioria ou vai ser medida relacionada ao tamanho da cabeça, ou esse 1/3, né? Então, pensando nesse 1/3, seria aqui onde seria aqui a entrada aqui, né? Para o final ali da região do tronco. Então, para ficar mais fácil ainda de visualizar aqui, pode fazer só uma forma assim circular, né? E daí a gente já consegue imaginar aqui a articulação das pernas, né? Sim. Dando ilustrado de uma forma bem rápida aqui para ficar bem intuitivo. Seguindo aqui esse raciocínio, aqui se encerra o tronco. A gente já pode puxar aqui o osso que seria da perna, né? Uma linha guia aqui, né? E essa linha é a linha base do joelho. Então o joelho fica acima dessa linha. Vou fazer aqui um círculo apenas. E logo abaixo a panturrilha, seguido dos pés. E a mesma coisa aqui em cima, né? A gente pode puxar aqui os braços, né? Sendo que o cotovelo na altura do umbigo. Os punhos, ultrapassando um pouco essa linha da pubis. E logo já vem as mãos aqui. Então a gente já pode desenhar elas aqui. E para finalizar aqui essa região de cima, a gente pode puxar aqui o pescoço. E já fazer fugiu o nome aqui. Dessa regiãozinha aqui, a trapézio, né? Já pode fazer aqui o trapézio. Conectando aqui, saindo aqui desta linha aqui, indo aqui para o ombro. E aqui vamos dar volume aqui a essa região do braço, né? Que fizemos só o palitinho por enquanto.
Então vamos dizer que aqui já seja o braço. Se encontra lá. Não se preocupe com a anatomia aqui, vamos apenas preencher para você visualizar bem aqui a proporção, né? E faltou a perna, agora vamos conectar aqui as regiões da perna. Panturrilha. Faltou aqui mais uma. Encerrando aqui. Ó, podemos ver já que a anatomia está bem construída aqui dentro, né? De forma simples. Então, as principais linhas que você deve ter como guia aqui é essa. Vamos definir aqui a altura, né, do personagem. Vou pegar outra cor aqui. Então temos aqui exatamente no meio a base e o topo do personagem. O meio aqui daqui para baixo sendo as pernas. E aqui em cima o tronco. E o tronco vai ter uma divisão exatamente no meio, dividindo essa igual a essa região, que é a altura do mamilo. Dividindo essa ao meio, a gente encontra um umbigo, então um mamilo. Aqui o meio dessa região aqui é exatamente na altura do queixo, né? O limite aqui do rosto, da cabeça total. E aqui 1/3 a altura do ombro. A mesma coisa aqui também. 1/3 aqui os punhos e os braços. Vindo aqui no limite aqui. Opa. Essa região também é importante, né? O joelho aqui acabou faltando, que é praticamente aqui, ó. É a metade dessa, sendo aqui igual a aqui. Então, sabemos que aqui seria a base do joelho. Então, vamos definir base do joelho. Aqui é a altura da pubis, que é o final do tronco, né? E o início das pernas, né? Aqui o umbigo. Aqui a altura do mamilo. Aqui a região do ombro. E essa região toda, a cabeça, né? Simples, né? Parece uma bagunça aqui, mas deu para entender bem como estruturar todo esse corpo, né? E claro, depois a gente pode brincar, né, com essas linhas aqui e fazer, vamos dizer que o meio aqui, podemos personalizar, né, esse personagem. Vamos dizer que ao invés de colocarmos exatamente no meio, a gente joga um pouco acima. Isso vai fazer que o tronco do personagem fique um pouco menor e as pernas bem maiores, né? Mas já vira outro personagem, né? Mas isso não mais estilização, né? Mas se formos seguir assim um padrão assim mais próximo do natural, né? Seria isso dali. Agora, rapidamente aqui eu vou fazer uma limpeza aqui para você visualizar melhor essa estrutura sem toda essa bagunça de linhas aqui. Muito bem, finalizei aqui o desenho para poder visualizar um pouco melhor, né, como ficou aqui toda a estrutura, pensando aqui na anatomia do personagem proporcional, né, que é exatamente no meio, e ele ficaria assim. Então, ó, as regiões mais importantes que você precisa lembrar são essas regiões aqui, né? O topo, claro, o topo e o fundo, o joelho, ponto intermediário de toda a figura, altura do umbigo, altura do mamilo e altura do ombro. Ok? E agora vamos rapidamente replicar essa mesma fórmula com algumas poucas alterações para criar a figura feminina, né? Então, vou aqui reutilizar essa mesma linha aqui. Ou você pode refazer de outro tamanho. Vou apagar esse fundo aqui. E, porém, a medida ideal, assim, feminina, assim, comparada com a masculina,
Seria aproximadamente aqui no meio aqui na altura da orelha, né, da figura masculina. Então vamos dizer aqui, vou apenas reduzir aqui um pouco até essa altura aqui para fazer a figura feminina um pouco mais alta. Aí, lá nos passos anteriores, a largura do corpo masculino são 2 cabeças e 1/3, né, de cabeça. Ou seja, essa medida aqui mais 1/3 aqui. Essa é a largura, né, da figura masculina. E da feminina? A feminina vai ser um pouco mais fina, né, um pouco mais estreita. Logo, ao invés de usarmos 2 cabeças, né, para criar essa proporção, seria a proporção de exatamente 2, né? Desculpa. Seria exatamente 2, ao invés de 2 e 1/3. 1/3 menor do que a masculina. Então vamos aqui replicar aqui o tamanho de 2 cabeças aqui para cima. Essa é a largura do corpo feminino, né? Vamos fechar aqui essa caixa. E aqui temos a largura. Vou puxar aqui para facilitar o desenho. Se você estiver fazendo no papel, você pode fazer com um traço um pouco mais leve, né? Para não ficar todo marcado o desenho, né? Então temos a base do corpo, da estrutura aqui, né? O diagrama das proporções do corpo feminino. Então vamos desenhar agora em cima aqui. Então aqui já sabemos que fica o rosto. Fazer o rosto feminino um pouco mais arredondadinho. 1/3 abaixo aqui a clavícula. Aquelas mesmas linhas importantes. Já vou puxar aqui o pescoço, a gente já sabe como é, né? Todo o desenho ali. Então, vamos dizer aqui que é o pescoço. O trapézio, logo em seguida. Que se encaixa aqui com o ombro. E isso aqui já temos aqui formato aqui, né? Ficou até um pouquinho maior que o normal. Vou fazer aqui mais curvadinho, né? Deixar menos demarcado, né? Temos o ombro. Agora aqui, como no masculino aqui era a altura do mamilo, no feminino vai ser um pouco abaixo aqui. Não na mesma altura. Por conta dos seios, né? Seria um pouco mais abaixo aqui, né? Ele fica, vamos dizer assim, pendurado aqui, né? Diferente do masculino que fica diretamente ali. Então vamos dizer aqui, ao fazer mais uma linhazinha fraca aqui. Uma cabeça de distância também. Uma cabeça de distância temos o mamilo. Deixar mais fraquinho aqui. Então aqui temos o mamilo. E aqui o peito, né? Aquele círculo aqui que seria o tórax, né, do corpo. Entrando aqui, fazendo aquele mesmo formato do osso, né? Deixar mais fraquinho. Diferença aqui. E a cintura da mulher será uma cabeça de distância. Então, essa medida será aqui a cintura dela. Então, vamos aqui botar aqui algo próximo aqui da medida. Então, seria aqui. Só que é diferente do homem aqui, que ela é bem mais reta, né? Você vê que cruza uma reta aqui até a perna. Feminina a gente pode dar um pouco mais de curvatura, né? Então, ela vem, encontra ali, nessa região, vindo aqui até aquele 1/3 que a gente já fez anteriormente também. Encontrando aqui, onde seria aqui a cintura, né? No umbigo. Vindo para pubis. Podemos fazer aqui um triângulo, ou como eu fiz na figura masculina, né? Aquele círculozinho assim. Que daí a gente já consegue puxar aqui a simulação, né, da articulação. Então, aqui temos a pubis da mulher. De forma simples, né? E note que aqui também, né, diferente do masculino aqui, eu fiz até um pouco maior, mas ela segue quase que reto aqui, enquanto que da feminina você pode fazer
pouco maior aqui, né? Maior que a região do peito aqui, né? Mais largo que o peito. Aqui, ó. Ela ultrapassa um pouco essa região ali. E também aí questão de individual, né? Mais pra frente você pode deixar aqui mais fino, você pode exagerar bem mais aqui, né? Para criar variações. Mas eu vou tentar seguir um padrão, uma média assim, né? Então, vamos fazer o mesmo processo. Aqui a gente puxou aqui dessa região do ombro os braços na mesma altura. Aqui o punho e as mãos. E a mesma coisa nas pernas, né? Essa região para baixo seria as pernas. Então a coxa, base do joelho, o osso, base do joelho e a panturrilha. E os pés. Vamos agora apenas preencher aqui as formas, né? E realizar o mesmo processo. Rapidamente aqui eu vou redesenhar esse desenho, essa estrutura, para ficar um pouquinho mais claro aqui como tudo ficou no final. E assim ficou o nosso desenho final, né, das proporções. E pode parecer meio exagerado, né, fazer todo esse processo para criar essas figuras que de certa forma ficaram simples, mas se você pega a prática de construir eles dentro das proporções, né, e claro, modificar para caso você queira fazer outras versões, né, fazer mais largo, talvez mais forte também, você pode brincar daí com as formas, né? Mas você tendo essa noção dos fundamentos, né, a hora que você for aplicar nenhum desenho com um cenário, né, pensando numa composição mais complexa, fica tudo mais simples e mais bem feito, sabe? Sem que principalmente na hora da gente aplicar a perspectiva com essa configuração aqui, que eu vou te mostrar logo em seguida. Então, fique mais um pouco e eu vou te mostrar o para que saber isso aqui e como que vai ser aplicado num desenho e perspectiva, né? Pensando um pouco mais na composição ao todo e como isso vai impactar no desenho, tornar ele muito mais profissional e dentro das medidas, né? Então, vamos lá. Aí, agora vamos para a segunda parte, onde eu vou mostrar aplicando toda aquela proporção, aquelas dicas que eu mostrei anteriormente, aquela técnica, né? Desenhando aquela grade, como a gente vai aplicar dentro de um cenário, né? Aqueles personagens. Aqui vai fazer muito mais sentido o uso daquelas linhas, né? Guias para nos ajudar na proporção. Por isso aqui eu tenho a linha do horizonte, né? Que vai ser a linha que vai partir aqui toda a ideia de perspectiva. E aqui o nosso ponto de fuga. Então, aqui o primeiro personagem vai ser localizado aqui a partir dessa linha. Vai ter um aqui ao fundo e outro aqui caído no chão, para exemplificar como seria desenhar aquela proporção em uma diferente vista, né? Então vamos começar aqui esboçando aqui o primeiro a altura de um deles. Vamos ver que ele está virado para cá. Então vamos fazer seguindo a, o ponto de fuga ali, né? As linhas. Então a gente tem aqui a altura dele, topo, o meio, joelho
peito e aqui é dentro a cabeça. Deixar fraquinho aqui. Já definimos aqui a localização do primeiro. Vamos fazer o segundo também. Vamos fazer todos, depois a gente desenha, completa com o desenho, né? Para ficar mais rápido e fácil aqui de entender. Aqui ele caído, vamos fazer ele caído aqui, mais ou menos, como se tivesse o bonequinho caído aqui no chão. Mas pensando já aqui nessa perspectiva, né? Essa proporção vai ajudar a gente a não fazer errado, né? Às vezes, nessa perspectiva, ela engana muito a gente. A gente acaba fazendo, sei lá, por exemplo, o tronco do mesmo tamanho que seria as pernas, né? E se ia deixar ele meio que parecendo que tá... Vai acabar parecendo que ele tá de pé aqui, né? E a gente não quer que ele pareça que está de pé. Ele caído assim, né? Não faz sentido. Para isso que a gente vai usar um método que eu vou mostrar agora. Gosto primeiro acertar essa linha aqui sem a régua. Aí. Vai, linha. Nossa, é difícil. Tá, vamos lá. Então, a gente sabe que tem aproximadamente essa largura aqui. Vou fazer mais aqui pro fundo. E como a gente encontra aqui a altura dele, né? Muito simples. Ao invés de fazermos esse x, que aqui a gente precisa definir a altura para encontrar e fazer o x e ir dividindo, né? Agora a gente vai, a partir dessa base, definir aqui o primeira proporção aqui, vamos dizer, seria aqui essa daqui, né? Então, a partir dessa linha, a gente vai puxar encontrando essa. Ela vai vir para cá. Ou seja, fazendo isso, a gente encontra esse ponto. A gente faz uma linha, fez um igual, né? Só que pensando em perspectiva, né? Ele não vai ser igual. Esse aqui, cada um sempre vai ser um pouquinho menor que o próximo por conta da visão de perspectiva. Vamos fazer os mesmos passos. Puxa, cruza. Puxa aqui, cruza lá. Puxa aqui, cruza lá. Até formarmos 8 linhas dessa, né? 8 espaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2. Aí. Temos o mapa aqui para desenhar aqui o personagem caído, né? Então, vamos aqui para facilitar. Aqui o calcanhar, aqui a cabeça. Ao centro, aqui onde acaba o tronco e começa as pernas. E sequencialmente, aqui a altura do peito e aqui a cabeça. Aqui os joelhos, né? Então já temos definido ali exatamente considerando a perspectiva o personagem, como ele se modificaria, né? Vamos fazer um aqui perto da câmera agora para ter mais um exemplo bem diferenciado. Personagem aqui, né? Vou fazer aqui aproximadamente. Agora eu vou desenhar nesses mapas aqui que eu fiz, né? Que vai nos guiar dentro de todas as proporções que a gente quer. Deixar o desenho bem correto, né? Seguindo assim essas questões mais técnicas, né, de perspectiva e proporção. Vamos lá, então. Vou começar aqui por esse lateral. Viu? Temos o primeiro, rascunhado, né? Fazer o deitado. Aqui eu sei que é a pelvis, né? Vou começar aqui pela cabeça, de padrão. Peito. Cintura. Agora eu vou rapidamente redesenhar aqui. De uma forma mais... que dê para entender um pouco melhor toda essa rabiscarada aqui. Vamos lá, então.
Então, finalizando aqui o nosso desenho, para exemplificar aqui, assim ficaram nossos personagens em diversas perspectivas aqui, né? Pensando em um contexto de uma composição, de um cenário, né? Com perspectivas. Pode ver que, claro, é tudo um rascunho aqui para brincar, né? Com essas proporções, essas guias, mas elas facilitam demais criar, né, essa noção de perspectiva, dando um aspecto bem mais profissional aos seus desenhos e suas ilustrações. Eu vou terminar de colorir aqui para destacar eles. Você visualizar bem como eles ficaram aqui dispostos nesse cenário, né? Aqui é uma fumacinha. Também para separar, né, do cenário, porque senão essas linhas do cenário ficam atrapalhando todo o desenho. Mas em questão às proporções, era isso que eu queria passar. Acredito que vai ajudar bastante se você estudar aquelas proporções, né? Você pode conferir isso no livro de Andrew Loomis, onde ele fala sobre o desenho da figura humana. Lá é explicado bem mais. E também eu posso trazer em outros vídeos algumas questões mais relacionadas à anatomia, em todo aspecto, né? Tanto de musculatura quanto óssea. E outras questões também que é muito importante, né? Quando você for criar um desenho, pensar em silhuetas, formas, disposições dos elementos. Nossa, são muitas coisas que a gente pode levar em consideração ao criar um desenho. Mas aqui eu quis passar essa relação à proporção, né? Você fazer os personagens todos como se eles pertencessem, né? Todo ali meio proporcional. E acredito que eu consegui passar um pouco. E esse é o resultado, pensando num cenário com perspectiva, né? E como você implementa aquelas figuras com proporções dentro desse cenário. E aqui eu quis até criar essa diversidade, né? Um aqui bem mais próximo da câmera, um outro mais aqui, rotacionado, e um caído no chão, né? Dá pra ver que, claro, com mais calma a gente consegue construir melhor, definir um pouco, talvez o braço dele um pouco maior, mas são várias outras questões aqui. A ideia de rascunho e de proporções deu para aplicar bem. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, achou que dá para abordar mais temas relacionados a isso, ou trazer a continuação, quem sabe, né? Pensando em anatomia e volume, não deixe de comentar e curte se você curtiu esse vídeo. Valeu e até a próxima.